É engraçado que a história de São Paulo também começa com uma missa também, chefiada de um padre jesuíta que veio junto acompanhando essa primeira missão, chamado Manuel de Paiva. E no dia 25 de janeiro de 1554 ele celebra a missa que inaugura a cidade de São Paulo. O pátio do colégio ele nasce no dia 25 de janeiro de 1554, que é o dia da conversão de São Paulo, celebrado na Igreja Católica. E ele nasce a partir de um grupo de jesuítas, chefiado pelo Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, que chegam naquela região que ficava próximo à casa do cacique Tibiriçá, que era chefe dos tupiniquins aqui na região, do chamado Planalto do Piratininga. E aí eles se instalam na região mais alta, que ficava entre o rio Anhangabaú e Tamanduateí. Aí eles constroem uma primeira construção nessa data de 1554, que é feito de palha, que serve como abrigo e de uma pequena igreja para a catequese dos índios tupiniquins na época. O pátio do colégio reflete essa arquitetura chão portuguesa, chamado estilo chão. É um estilo desornamentado, né? Feito com linhas retas, parede branca, sem ornamento. É um edifício que austero e simples, ou seja, fácil de adaptável ali. Então, assim, é um espaço bastante simbólico, não se perdeu, né, toda a história dele, porque esse prédio que nós temos hoje não é o original que veio do período colonial, mas é um espaço bastante simbólico para a cidade. É o marco inicial de 1554, onde foi feita a primeira missa e de onde chegaram os jesuítas, e é um espaço também que serve hoje como museu, tem um acervo muito grande, um acervo colonial bastante interessante. Tem um pedaço da parede ainda de 1585, da edificação do padre Afonso Braz, então é um espaço simbólico para a cidade. A Sé é uma igreja do século XVI, ela é de 1589. São Paulo não era diocese, então você tinha uma pequena igreja ali em 1589. Em 1745, São Paulo é levada à sede de diocese, então vem um bispo aqui para São Paulo. Então se é criado uma catedral ainda que reflete o barroco brasileiro do século XVIII, mais específico o barroco de São Paulo. Bastante austero, não é igual o barroco mineiro, que é mais faustoso, cheio de curvas, é um barroco mais racional, né? A fachada é mais limpa, mais reta e tudo mais. Início do século XX, então, tem a opção de derrubar essa igreja e construir a nova Catedral da Sé. E é engraçado porque São Paulo, nessa época, ela está passando por uma transformação muito grande, sobretudo por causa da economia do café, na segunda metade do século XIX, ali 1860, 1870. Né? São Paulo é uma cidade que em 1870 vai ter mais ou menos 30 mil habitantes. Então você recebe muitos imigrantes e você começa a ter uma burguesia que começa a crescer por causa do café. A Catedral da Sé atual, essa da primeira metade do século XX, reflete essa mudança que a cidade de São Paulo está passando, deixando de ser uma cidade colonial, provinciana, pequena, para se tornar essa cidade maior e grande. Né? Inclusive, a partir da segunda metade do século XIX, o centro de São Paulo começa a se expandir muito grande, né? Vai surgir um centro novo. Então, a Catedral da Sé reflete esse período de mudança. Então, você precisa de uma catedral monumental, porque a outra não era tão monumental assim, no sentido de chamar atenção para a percepção das pessoas que estão andando. Você não tinha tanto prédio alto como você tem agora, então a catedral era bastante alta. E aí você vai ter elementos ali, por exemplo, gótico. Se você entrar na catedral e olhar para o teto, você vai ver que o teto, né, ele tem umas linhas que se cruzam, então é arco ogival. Então você tem uma verticalidade que era muito comum no estilo gótico europeu, que aponta das igrejas apontando para o céu, as linhas verticais que apontam. Tem uma ornamentação muito rica, diferente da arquitetura do estilo chão português, que era desornamentada. Então, no interior da catedral, você tem uma ornamentação, e se você for prestar atenção, tem muitos elementos da fauna e da flora. Se cunhou até a expressão gótico à brasileira. Então, assim, as colunas, os capitéis das colunas e tudo mais, tem elementos ali que remetem à cultura brasileira.
Aqui, a paróquia de São José do Belém. O que é interessante nessa paróquia de 1909, né, é que você vê a igreja antiga aqui, que depois foi demolida, e a construção da nova. Tá? Isso é muito significativo também, você ter essa referência da antiga e da nova. E a nova do Belém ficou assim. Tá? A igreja do Belém é essa igreja aqui. É isso. A igreja tem muita história, né? Não é uma história. Dá para contar uma parte da história da cidade de São Paulo, por exemplo, ou qualquer outra cidade, a partir dos registros eclesiásticos, a partir da presença da igreja, né, em determinado local. A gente tem que entender que, principalmente antes da República, por exemplo, não existiam cartórios. Tá? Então, a igreja fazia o registro de nascimento, né, de batismo, tinha os livros de casamento e tinha os livros de óbito. Tá? Então, se alguém quiser pesquisar a população de uma determinada cidade antes da República, obrigatoriamente ela tem que verificar os livros paroquiais, batismo, casamento. Tá? E mesmo a questão de construções, como é que eram feitas as construções, que tipo de construção era feita, que tipo de material era usado. Né? A gente tem, aqui são só as fotos, mas a gente tem muitas vezes a receita e despesa de uma paróquia que indicava exatamente os materiais que eram usados para uma determinada construção. Dá para verificar também que às vezes a partir de uma capelinha surgiu um bairro ou surgiu uma cidade. Muitas igrejas do interior começaram assim, com uma pequena igrejinha, as pessoas foram morando em volta e ao longo do tempo se constituiu uma cidade, né, a partir daquela igreja. O povo preto ajudou na construção da cidade de São Paulo como do estado. Naquele tempo nós não podíamos frequentar a igreja do colonizador, então não podiam também frequentar os seus cultos de origem africana, de matriz africana. Foram batizados na igreja católica, então construíram, através de seus benefícios próprios, as igrejas do Rosário. Então, toda a igreja do Rosário, toda a igreja de São Benedito eram construídas por irmandade do povo preto. A região da Vergueira, a região do povo negro. O centro de São Paulo é a região do povo negro. Então, os moradores e comerciantes foram convidados, né? Foram expulsos do centro e foram para as grandes periferias, para a encosta da cidade. E nós, aqui, a Irmandade, que muito custo para permanecer no centro, a gente teve que ficar onde? No lugar de baixo valor. Onde que era o baixo valor? Depois da Líbero Badaró. Sendo depois da Líbero Badaró, seria a região do Largo do Paissandu, do Viaduto do Chá, que era regiões de terras alargadas. Com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, nós fomos transferidos para aqui no Largo do Paissandu. Então tivemos que nos refazer para construir esse novo templo, que foi entregue em 1906 pelo povo negro. Aquela região dos desvalidos, dos moradores de rua, das prostitutas, das quituteiras, do baixo valor da população. Então, essa igreja tem muita imagem de santos pretos e santos brancos também, que vai para a causa do povo preto, do povo desvalido, do povo necessitado. Então, é uma igreja que representa os menos favorecidos até o dia de hoje. Nós somos um quilombo urbano na cidade de São Paulo. Nós somos uma história viva na cidade de São Paulo.
Santa Susana é uma igreja bastante nova. A paróquia é de 1996, mas não tinha o edifício ainda. O edifício ele começa a ser construído só por volta de 2014 somente. Se você for pensar na cidade de São Paulo hoje, que é uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, e a região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, né? Então você tem uma massificação muito grande. Essa cultura de massa onde as pessoas não se conhecem. Se tem contato com muitas pessoas no decorrer do dia, mas não se cria um vínculo afetivo com as pessoas na cidade desse tamanho. É muito difícil. Então a arquitetura de Santa Susana, ela quer romper com essa massificação. Porque se você for em uma igreja tradicional, os bancos são enfileirados um atrás do outro. A igreja em forma de cruz, em forma de nave. Então você vai na Sé dessa forma, você vai na Consolação é dessa forma, você vai na São Bonifácio é dessa forma. Os bancos são enfileirados. Na Santa Susana ela rompe com isso. Primeiro ela pega o altar e joga no centro da igreja. E os bancos ficam ao redor do altar. Então você cria uma ideia de comunidade, uma ideia de pertencimento muito mais forte. Porque você permite contato visual com o outro durante o ofício religioso muito maior. Então, o sentido de comunidade, de pertencimento, começa a ser construído a partir dessa narrativa do olhar, com o altar no centro. No Brasil colônia, no Brasil até um tempo atrás, revelava muito. Toda a cidade se organizava em torno da matriz. Né? O Largo da Matriz era sempre o marco zero da cidade. Então, toda a vida comunitária, a vida cristã, onde era a época da cristandade, estava organizado em torno da igreja. Hoje nós vivemos uma situação diferente, uma situação onde não é mais assim. Esta igreja mesmo, ela não está numa avenida principal. A Catedral de Campo Limpo não está numa avenida principal. Isso já também revela o quanto que a cidade vive profundamente a sua fé. Mas no fundo, a essência total, as pessoas vão na igreja porque querem encontrar algo a mais na sua vida, querem uma vida mais ampla, querem buscar a Deus, querem buscar algo que os transcende, buscar o transcendente. De uma forma ou de outra, explícita ou implícita, eu acredito que todo mundo busca a igreja para isso, para encontrar algo que vai além do que ele experimenta. Seja para superar uma crise financeira, superar uma doença, ou aqueles que têm uma busca mais profunda para encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida. E, em última análise, para encontrar a vida eterna.